Aí tá danado, né? Tá danado. E a amplitude térmica, né? Se a gente pegar os dados limites desse janeiro, nós chegamos a ter 16,9 graus centígrados como mais fria e 37,4 como a mais quente. Então dá mais que 20 graus de diferença, né? E o organismo que se vire. As coisas ficam complicadas. Mas está encerrando principalmente os dados, né, sobre a colheita das culturas de inverno. E o Rio Grande do Sul saiu muito bem nelas. A canola chegou a produzir 101.700 toneladas, 86% a mais que a média normal aqui no Rio Grande do Sul. A cevada, 127,3 mil toneladas, com 15% a mais. São dados aí do conjuntural da Emater. E o trigo, né, Paulo? Ele ressuscitou, pelo jeito. Tudo indica que o trigo apareceu aí há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, naquela região do rio Eufrates, Tigre, entre Egito e Iraque, lá na Ásia. Os primeiros registros, 550 a.C. E tem diversas passagens na Bíblia que fala do trigo, do joio, né? Aquela história toda. O joio era um trigo vermelho, muito parecido com o trigo que era plantado. Ele só se diferenciava no final, quando ele ficava mais alto, mais duro. E dizem que conforme a quantidade de sementes que se comia, ele era tóxico. Mas história, passou. E aqui no Brasil, através do Martim Afonso de Souza, em 1534, em São Vicente, São Paulo, entrou o trigo no país. E os portugueses trouxeram aqui para o Rio Grande do Sul em 1737. Mas aquilo ficou em banho-maria, assim, plantavam, mas não tinha realce na época. Lá no início do século XIX, então ele ganhou força novamente aqui no estado, mas em seguida, com o aparecimento de doença, ele, vamos dizer assim, diminuiu o cultivo. Já a partir da década de 60, com um trabalho de pesquisa do Ministério da Agricultura, então não existia a Embrapa é mais recente, mas a Embrapa, pesquisas estaduais, né? Aqui no Rio Grande do Sul tinha um órgão de pesquisa, cooperativas, universidades, produtores de semente, enfim, instituições públicas e privadas que trabalhavam com trigo, conseguiram transformar esse trigo, e aquelas doenças assim que não tinham mínimo de consequência de como controlar, de como fazer, né? Não tinha forma. E eles conseguiram criar variedades resistentes contra a ferrugem, o ídio, o mosaico, giberela, e cabia então o pessoal da extensão rural fazer assistência técnica, plantio, acompanhamento de lavoura, projetos de crédito. E, claro, quando estava problema, os famosos levantamentos de Proagro, Paulo. Esse eu peguei, né? O trigo vinha bem, uma beleza, até setembro, aí dava um revertério, um granizo, o vento, lá seu, problema de excesso de chuva. E o agricultor pediu Proagro e a gente ia fazer os levantamentos. Mas esse pessoal da pesquisa aí tem um mérito muito grande. E se conseguiu o trigo hoje, que além de ser um trigo mais resistente, ele também se especializou. Ele pode ser para pão, para bolacha, para tortas, fabricação de ração, exportação, produção de etanol e, inclusive, com uso na propriedade da agricultura familiar. Eu me lembro que em 1980, Encantado, eu fiz um levantamento dos moinhos que tinham na região do Vale. Eram 83, isso eu me lembro. E eles trabalhavam com trigo, com milho e descascavam arroz. E o farelo era negociado, né, em troca ou vendido para produtores para alimentação animal. E as coisas
foram se desenvolvendo e foi desaparecendo esses moinhos. Hoje eu não sei quantos tem muito poucos aí na região. E eu digo que essas coisas todas, com a melhoria do clima, o Brasil parece que ressuscitou o trigo. Nós estamos produzindo essa última safra 9 milhões e meio de toneladas. E o consumo do Brasil é 12 milhões de toneladas. O Paraná sempre foi campeão, mas esse ano ele perdeu por questões de clima e o Rio Grande do Sul passou a produção um pouco acima de 5 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul bateu o recorde. E a produtividade 3.508 quilos e plantou 1.450.000 hectares. É a maior área dos últimos 42 anos. Olha, isso tudo, Paulo, tem um resultado que a gente deve levar em consideração. Nós vamos importar menos trigo. O nosso trigo está com boa qualidade. Então, a tendência é diminuir o preço da farinha para quem consome, para quem industrializa. O mercado internacional é que vai estabelecer os preços aí. Poderemos ter bons preços em termos de exportação. Isso a gente não sabe, tem que aguardar os resultados da atividade. E eu, quando fui estudar na faculdade, eu tinha uma professora que foi a minha segunda mãe na faculdade, Dona Noemi, e ela era de Quaraí. E ela trouxe uma cultura de consumo de trigo daquela região de fronteira, principalmente no inverno. Ela fazia sopa de grão de trigo. Ela deixava aquele grão, eu acho que uma noite de molho, uma coisa assim, eu não sei quanto tempo. E aí, a partir daquilo, ela fazia sopas. Sopa com leite, sopa também com carne, outra coisa. Era bem interessante, era gostosa e dava um sustento, como diz a turma aí. E aqui na nossa região, eu acho que não era de costume fazer isso aí. A canjica se usa, né? O canjica, sim, aí é outra coisa, né? Mas ela fazia sopa de trigo. Em termos de evento, Paulo, eu lembro que agora, sexta-feira, dia 13, tem mais uma feira do peixe vivo, ali junto à Feira do Produtor, ao lado do Parque dos Diques. Os encarregados é a Associação Piscicultores de Sério. Vai estar aberto das 9 às 18 horas, ou enquanto durar o estoque, todos os tipos de carpa. Então, o pessoal ali quer uma comida mais leve agora no verão, aproveite, do jeito que vai, aproveita quando tem água, né, Paulo? Está ficando complicado para essa turma do peixe também. Um abraço, Paulo. Até pela necessidade de reposição da água depois da despesca, né? Sim. Tem que fazer esse controle, sim. Porque não está repondo, não. Não está. Está longe de as chuvas primeiro encharcar o solo, né? Para depois correr pelos caminhos aí. Em termos de abraço, Paulo, lá para Rui do Meio, o Otávio Davis está outra vez de aniversário esse ano. Grande Otávio. Muito querido. Sim. O homem da história, viu? Ele tem uma capacidade de guardar... E fazer registros. Sim, ele era muito caprichoso nisso. E para o Roque Teleco, lá de Palmas também, de Arroio do Meio, meu colega de trabalho, né, o técnico agrícola, e nós nos damos muito bem. Lajeado, Orlando Stein, de aniversário da Arla, né? E o Celso Prediger. O Celso também. Eu tenho uma turma interessante hoje de aniversário. O Celso também. O tempo do informativo do Vale. Está cuidando da fazenda dele lá. Que legal.